Olá, tudo bem? Espero que sim. GARI 11, pessoal. Lucro bilionário à vista. Será? Confira os movimentos aqui do fundo, pessoal, no último relatório gerencial. GARI 11 aí vem fazendo muitos negócios, pessoal, comprando, vendendo várias vezes aqui imóveis, trazendo aí resultados interessantíssimos aí para o fundo. Vamos analisar o último relatório gerencial, então, ver como é que está a situação atual desse fundo imobiliário. Pessoal, antes do relatório gerencial, vamos aos números atuais do GARI 11. Então, ele está cotado hoje aqui, dia 9 de setembro, a R$ 9,01, ou seja, está com PVP de 1, ou seja, pessoal, 0% de desconto, tá? Está no seu preço justo aqui o GARI 11 hoje. Os dividendos ele pagou em julho, agosto e setembro, 8,3 centavos. Em setembro, pagou dia 5 de setembro. Data com desse fundo imobiliário, pessoal, sempre no último dia útil de cada mês. Aqui temos o gráfico da cotação, padrão, então, do GARI 11. Então, desde 2021, sendo cotado aqui em torno de R$ 11,00. Vem se movimentando aqui, chegou até próximo de R$ 8,30 em 2023, voltou a subir em torno de R$ 9,00. Depois, o ano passado, caiu forte também, né, por conta do aumento da taxa Selic, e agora está voltando, né, esses patamares aqui de R$ 9,00, tá? Então, essa é a situação atual aqui do GARI 11. Aqui, a entrega de dividendos, né, a gente vê que ele entrega dividendos de forma consistente aqui, um reloginho, né, pagando esse 8,3 centavos aqui já há um bom tempo, né. Pessoal, enquetezinha rápida aqui. O que você acha desse fundo imobiliário GARI 11? Comenta aqui embaixo para nós. Pessoal, quem tiver interesse também em que a sua carteira de investimento seja analisada aqui no canal através de um vídeo que nós gravamos aqui, solicite aqui embaixo nos comentários ou manda um e-mailzinho para esse endereço que está aqui embaixo na descrição do vídeo também. Pessoal, a rentabilidade hoje desse fundo imobiliário, dividindo o dividendo pago pela cotação, 0,083 dividido por 9,01, 0,92% ao mês, pessoal. Isso aqui isento de imposto de renda, tá? Sinceramente, no curto prazo aqui é baixo, né? Muito baixo. Vamos comparar aqui daqui a pouquinho com a renda fixa, tá? Fazendo a conversão dessas taxas, então, pessoal, o GARI 11 hoje é 0,92%, isso aqui equivale a 11,62% ao ano, pessoal, isento de imposto de renda, né? Comparar, por exemplo, com o CDB, que rende 100% do CDI na renda fixa, deixar aplicado por 2 anos, esse CDB vai nos dar 12,66% ao ano, ou seja, 1% ao mês. Então, o CDB, pessoal, está ganhando aqui do GARI 11, né, em mais 0,08% aqui a favor do CDB, dessa renda fixa. Uma comparação de investimento, pessoal, de R$ 10.000 no GARI 11 ou nesse CDB, em 10 anos, esses R$ 10.000 teria se transformado no GARI 11 em R$ 30.010, contra R$ 33.003 no CDB. Em 20 anos, no GARI 11, 90 mil e no CDB, 108 mil. Então, uma diferença aqui a menos para o GARI 11 de R$ 18.000, tá? Então, realmente, com relação à renda passiva mensal, hoje, nesses patamares de rendimentos que nós temos, o GARI 11 estaria perdendo, né? Tem que analisar, pessoal, que o GARI 11 é renda variável e que o GARI 11 é fundo de tijolo. Fundo de tijolo, no longo prazo, tende a se valorizar, tá? Então, tem que ter essa expectativa. Não dá para pensar em ganhar hoje já, né? Fundo de tijolo você tem que prever. E a hora que a taxa de juros começar a cair, os fundos de tijolos aí devem aumentar bastante. Só que tem um detalhe, né? O GARI 11 hoje já está no preço justo. Então, talvez ele não tenha tanta força assim para conseguir aumentar os seus rendimentos também, né? Tem que ficar atento a isso aí, tá? Pessoal, o Magic Number, então. Antes de mais nada, pessoal, não esqueça de se inscrever no nosso canal aí. Estamos em busca de 5 mil inscritos. Falando com vocês aí. O que é o Magic Number mesmo, pessoal? É a quantidade de cotas que eu tenho que ter de um fundo imobiliário para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota, né? Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais e com o poder do auxílio de juros compostos. Então, como é que eu faço para calcular esse número, então? Divide a cotação atual pelo dividendo, então 9,01 dividido por 0,083, isso dá 109 cotas. 109 cotas, pessoal, dá um investimento hoje de R$ 982,09. Pessoal, antes de nós avançarmos lá para o relatório gerencial, vamos entender uns conceitos básicos aqui que está falando muito lá no relatório gerencial, para ficar fácil o entendimento depois lá, tá? Esse vídeo, pessoal, deve levar um pouquinho mais de tempo hoje, porque realmente tem muita movimentação no fundo aí, nesse mês, o relatório está recheado lá, tá? Vale a pena a gente entender como é que está a situação aqui no fundo. Vamos lá, então. Antes do relatório, vamos entender algumas questões aqui sobre fundo imobiliário de modo geral, tá? Pessoal, a gente ouve falar em muitos fundos imobiliários aí, isso aqui é uma cota sênior e uma cota subordinada. O que é cota sênior e cota subordinada, pessoal, em fundos imobiliários? Para a gente entender isso aqui. Em alguns fundos imobiliários estruturados, principalmente os CRIs, fundo de papel ou FIAGROS, as emissões de cotas podem ser divididas em classes diferentes. Geralmente são chamadas de cotas sênior ou cotas subordinadas. O que é uma cota sênior? Olha só. São as mais protegidas. Os cotistas sênior têm prioridade no recebimento de rendimentos, juros e amortizações, né? Também são os últimos a absorver prejuízos, ou seja, caso haja perdas na carteira do fundo, primeiro elas afetam as cotas subordinadas. Normalmente oferecem rentabilidade mais previsível e estável, mas menor que as subordinadas, porque assumem menos risco. São muito comparadas a títulos de dívida, mais parecidas com renda fixa do que com renda variável. Ok? Isso são as cotas sênior. O que são as cotas subordinadas? Elas são mais arriscadas, recebem rendimentos apenas depois que as cotas sêniores forem pagas. Em caso de perdas, são as primeiras a absorver o prejuízo. Em compensação, podem oferecer rentabilidade maior caso o fundo tenha bom desempenho. Importante gravar esse item aqui. Se comportam mais como ações, maior risco, mas também maior potencial de ganho.
Então essas são as cotas subordinadas. Um exemplozinho prático aqui, ó. Imagine que um fundo comprou uma carteira de CRIs e distribuiu R$100 de rendimentos por mês. Primeiro, ela paga as cotas sênior. Digamos que elas tinham direito a R$70 desses 100 ali. O que sobrar dos 30 vai para as cotas subordinadas. Então primeiro paga o pessoal da cota sênior, depois paga o pessoal da cota subordinada. Se houver, por exemplo, uma perda e o fundo só conseguir gerar R$60, as cotas sênior recebem sua parte, os R$60, recebe tudo, e a subordinada não recebe nada. Então, a cota sênior ela é mais segura, mas ela paga menos, mas é mais segura, né? E as subordinadas é ao contrário, tá? Elas são cotas mais arriscadas, né? E talvez nem recebam nada dependendo da situação. Em resumo, cota sênior, mais segura, menos retorno. Cota subordinada, mais risco, mais retorno se der tudo certo. Então, lá no relatório do fundo, pessoal, tem uma questão lá sobre isso aqui, tá? Por isso que eu trouxe aqui para a gente entender o que é cota sênior e cota subordinada, ok? Vamos lá para o relatório, então, entender como é que está a situação atual, então, do GARI 11, o que foi essa movimentação toda que ele fez aí nesse último mês. Então aqui, pessoal, o relatório do GARI 11 referente ao mês de julho de 2025. Vamos com calma aqui que tem muita coisa, pessoal, muita coisa mesmo, tá? Vamos tentar resumir o máximo possível aqui para não levar muito tempo esse vídeo também, né? Bom, algumas coisinhas rápidas aqui, ó. Patrimônio desse fundo, 1,33 bilhão de reais, 39 ativos. Preço da cota aqui final de julho, né? R$9, valor patrimonial de R$8,99. Então, PVP igual a 1, né? Praticamente já está no preço justo. Número de investidores, 390.200 cotistas. Olha só, vacância física e financeira, 0. Todo mundo pagando certinho, todos os imóveis alugados. Agora vamos aos comentários do gestor, pessoal. Olha só, olha tudo que tem nesse mês aqui. O relatório foi dividido em 3 partes aqui. Em primeiro lugar, olha só, resumo da operação de venda dos 10 imóveis do GARI 11, assinatura do contrato de compra e venda da venda desses imóveis, atualização da 7ª emissão de cota do GARI 11 e as principais movimentações do mês. Então tem bastante coisa para falar aqui, né? Vamos tentar ser bem rápido aqui, pessoal, bem resumido, tá? Então é o seguinte, começa aqui então, processo de venda de imóveis. Há quem disse que o GARI vai ser outro fundo depois dessas vendas desses imóveis, pessoal, tá? Vamos ver então o que está acontecendo aqui. Ele fala aqui, né, conforme já explicado anteriormente, no segundo semestre do ano passado, 2024, né? O GARI fez algumas operações aqui complexas. Em primeiro lugar, a venda de um grande imóvel na carteira do fundo. Em segundo lugar, a aquisição do portfólio de 15 imóveis do Grupo Carrefour. Ele fez a 6ª emissão de cotas, a amortização de CRIs e a estruturação de outro. Então, realmente, isso aqui tudo no segundo semestre do ano passado, né? Então, fez muita coisa, uma gestão muito ativa aqui, pessoal. Ele divulgou agora, então, no mês de junho, né? Isso aqui, ó. Como havíamos mencionado, o responsável pela proposta de aquisição dos 10 imóveis de renda urbana do portfólio do GARI é o Fundo de Investimentos Imobiliário gerido pela XP Asset, né? Então, quem está comprando os 10 imóveis que ele está vendendo agora é a XP. Esse fundo já conseguiu toda a grana para fazer realmente a compra, né? E já celebrou, então, aqui o compromisso irrevogável e irretratável de venda e compra de bens imóveis, CCV. Então, já está tudo certo, realmente vai vender esses 10 imóveis aqui para esse fundo de investimento aqui, gerido pela XP, que deve, então, estar em etapas finais de liquidação dessa venda agora no mês de setembro. Aí é o seguinte, pessoal, então, esse novo negócio que ele fez foi a venda de 10 imóveis, né, do portfólio do fundo, sendo 6 lojas do Grupo Mateus e 4 lojas do Grupo Pão de Açúcar. Então, essas 10 lojas que ele está vendendo aqui, ó. O valor total da transação, pessoal, está entre 465 e 485 milhões de reais. Isso, pessoal, vai trazer uma redução da dívida do fundo, uma redução da alavancagem de 355 milhões de reais. Muito bom, hein? Isso pode gerar um lucro para o fundo, pessoal, de aproximadamente entre 135 e 156 milhões de reais. É muita coisa, hein? A venda desses 10 imóveis, né? Nessa transação aí, o fundo fez um bem bolado aí com cotas subordinadas também desse fundo. Vamos entender aqui cotas subordinadas, né? Olha só. Para que se possa entender o desenho desta operação, se faz necessário detalhamento maior da estrutura de operação do fundo comprador desses imóveis. O fundo de investimento que apresenta a proposta de aquisição dos imóveis possui 2 tipos de classe de cota, cota sênior e cota subordinada. As cotas sênior serão integralmente adquiridas pelo Fundo Imobiliário da XP, fundo que obteve êxito na sua captação, conforme contextualizado no link apresentado acima, e que possui o prazo de existência de 5 anos, 2 anos de prazo de investimento e 3 anos para o desinvestimento. Então, esse fundo, pessoal, ele foi idealizado para efetuar essa compra. Ele tem um prazo de 5 anos, tá? Beleza. Aí diz o seguinte, ó, já as cotas subordinadas serão integralizadas em sua totalidade pelo GARI. Então, assim, o GARI vendeu os 10 imóveis, mas ele vai ter parte nesses imóveis, né, durante 5 anos em cotas subordinadas. Já vimos que cotas subordinadas são cotas que têm um risco maior, mas elas têm o quê? Tem um potencial de valorização maior. Aí, vamos ver o que ele diz aqui, ó. A razão do GARI participar desse novo ecossistema de investimento por meio dessas cotas subordinadas é acreditar muito na qualidade do portfólio que está sendo vendido e no potencial remanescente de valorização desses ativos nos próximos anos. Então, se daqui a 5 anos esses ativos aumentar a sua valorização, que acreditamos que sim, ele vai realmente trazer
mais benefício ainda, mais lucro para o GARI 11. Ele diz assim, ó, como as cotas sênior possuem uma rentabilidade pré-estabelecida, IPCA mais 9% ao ano, o rendimento excedente que esse portfólio gerar ao longo da vida desse novo ecossistema será devido ao GARI. Então, essas cotas sênior vai garantir lá para XP IPCA mais 9% para esse fundo, e o que ultrapassar isso aí, o GARI vai ter direito, então, né, por ter essas cotas subordinadas aqui, até a liquidação desse fundo, ok? Apesar de parecer uma estrutura complexa, trata-se de um modelo de venda que alinha interesses entre o vendedor, GARI 11, e o comprador, no caso a XP lá, né? Permitindo ao vendedor não apenas gozar de uma rentabilidade atrativa no momento da venda, mas também participar de eventuais ganhos futuros. O que ele está achando aqui? Ele diz aqui embaixo, pessoal. Como tem a probabilidade grande que nos próximos anos a Selic comece a cair, já no próximo ano, por acaso, e sabe-se que quando a taxa de Selic tende a cair, os fundos imobiliários de tijolos, como o caso aqui, tende a se valorizar. Então, ele tende a aproveitar também essa valorização que vai dar nos fundos imobiliários quando a Selic começar a cair. Inclusive desses 10 imóveis que ele já vendeu, por ter essa participação nessas cotas subordinadas. Resumindo, é isso, tá? Ele quer ganhar nesse horizonte de 5 anos aí, um pouco mais ainda com essa venda desses imóveis, né? Por conta dessas cotas subordinadas. Resumindo, é isso aí, pessoal. Beleza, pessoal. E com essa venda toda aí, né, com essa negociação, o que ele diz assim, ó. Com a conclusão da transação, esperamos uma fotografia bastante positiva para o GARI 11, com uma estrutura de capital ainda mais robusta e com o fundo caminhando para o cenário de ter uma alavancagem líquida próxima de ser negativa, em que o colchão de disponibilidade é superior ao saldo consolidado das operações de CRIs somadas. Então, pessoal, ele não quer mais ter uma alavancagem grande. Esse é o que pegava mais nesse fundo, quando o pessoal ia avaliar ele para comprar ou não, né? Achavam que esse fundo era muito endividado. E agora, com essa venda aí e tal, eles vão, então, conseguir zerar, né? E até deixar negativo, então, né? Essa dívida, no caso, essa alavancagem do fundo. Isso é muito bom, né? Então, pode trazer outros investidores aí a mais aí para o fundo e, consequentemente, valorizar as cotas também, né? Aí ele fala aqui também que eles estavam já desde o ano passado atrás aí de venda do ativo GPA, né? Campinas, Grupo Pão de Açúcar Campinas. Então, eles agora deram uma congelada nesse processo aí para dar uma segurada. E agora, pessoal, é o seguinte. Então, esses 10 imóveis aí que foram vendidos, né? Ele vai querer repor esses imóveis, né? Comprar mais imóveis. É isso que ele vive, né? Compra e vende e tal. Então, só que o que ele fez agora para comprar esses imóveis? Ele fez a 7ª emissão de cota que está em curso aí, né? Que ele quer captar aqui 400 milhões de reais, tá? Para que ele possa, então, fazer o quê? Comprar novos imóveis aqui, mas não ficar endividado como ele estava antes, tá? Então, esse é o objetivo, então, dessa nova subscrição que ele está em trânsito aí, né? Pessoal, então, é isso aqui, bem resumido, tá? É isso aqui, então, sobre essa movimentação gigante aqui, né? Milionária aqui que está tendo aqui no fundo. Ele diz o seguinte, olha só, o portfólio segue 100% adimplente e integralmente locado por meio de contratos atípicos com prazo médio de 12 anos. E em julho, ele falou o seguinte, 9 unidades da rede Mix Mateus e 15 lojas do Atacadão e loja do Almanara tiveram aluguéis reajustados pelo IPCA acumulado nos últimos 12 meses, né? Que deu 5,47%. Então, aqui, isso equivale, pessoal, a 70,6% da receita do fundo. Então, no mês de julho, teve 70,6% da receita do fundo reajustado os aluguéis. Então, para o próximo mês, certamente já vai ter um pouquinho mais ali na receita de entrada, né, dos aluguéis aqui dos inquilinos, tá? Teve reajuste, né? Então, isso que é o bom do fundo de tijolo, né, pessoal? Todo ano tem o reajuste do aluguel, além da possível valorização dos imóveis, né? Por isso que fundo de tijolo é bem interessante, né? Por isso que é bom ter parte da sua carteira aí em fundos de tijolos, porque no longo prazo, né, tende a se valorizar. Aqui, pessoal, tem o guidance de dividendos, né? Então não tem muita novidade aqui por enquanto, né? Eles estão sendo até bem conservador aqui, então o guidance de dividendos aqui já projetado até dezembro. Nós temos aqui o mínimo 8,3 centavos e o máximo 9 centavos, né? Então isso até dezembro, tá? Então não muda nada por enquanto a questão dos dividendos. Vamos ver depois, né, pessoal, o que acontece na hora que todas essas negociações estiverem concluídas, tal, porque hoje realmente é pouco, né? Pouco mesmo. Realmente, você investir para tirar 0,9% aí, isso assusta, né? Mas sabe que isso aqui é, como eu falei, é fundo de tijolo, né? No longo prazo tende a se valorizar. Temos aqui a DRE do fundo, então aqui, ó, de receita, nesse mês de julho ainda, 14.374. Então foi um pouquinho abaixo do mês de junho. Lembrando que no mês que vem, então, que deve refletir agora, né? O aumento aí na receita aí em torno de 5%, que foi o que teve os reajustes dos aluguéis, né? Então aqui, deixa eu dar um zoom aqui um pouco maior. Mesmo esquema, né? Ele entregou aqui 8,3 centavos, né? Igual ao mês passado. Vamos ver como é que vai refletir agora no próximo mês. Porém, né, pessoal, é importante que na hora que ele vender esses 10 imóveis, a receita também vai cair, né? Porque não vai ter mais aluguel para ele também, né? Então temos que ficar atento a isso aí também, enquanto ele não repõe esses imóveis, né? Aqui ele fala com relação ao número de cotistas, 390.202 cotistas, vem aumentando sempre o número de cotistas aqui, né, mês a mês. Ele é o top 1 aqui do ganho de cotistas, como também de liquidez, né? Então,
liquidez média diária de 5,21 milhões de reais. Então aqui o portfólio, pessoal, até agora, então, né? Ele tem 39 imóveis. Tipologia, tem dois tipos de tipologias, né? Tipologia de logística de renda urbana. Aluguel 100% atípicos. O que é aluguel atípico mesmo, pessoal? São contratos de longa duração, né? E que a multa, se você sair antes do vencimento do contrato, ela é uma multa integral, né? Tem que pagar todos os meses aí até o final do contrato. Então, por isso que é um contrato bastante previsível, né? A renda desse tipo de investimento. Prazo 2,4 anos. Ele tem 6 locatários high grade, né? Então, ótimos locatários. Estão presentes em 14 estados do país, né? Então, todos eles aqui. Então, 75 aqui, renda urbana, 25% logística, né? Presente aqui em São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso do Sul e outros aqui. Principais clientes, Carrefour, BAT, que é o Grupo Souza Cruz, né? Grupo Mateus, Grupo Pão de Açúcar, principais, né? Aqui está a lista dos imóveis, pessoal. Olha só, como ele falou, né? Tudo isso aqui, ó, mês de julho, tudo isso aqui teve reajuste de aluguel agora, né? Que vai refletir agora na próxima DRE do fundo. Vai ter um só em agosto para reajustar, né? Pelo que eu estou vendo aqui, somente mesmo esse aqui, que é um imóvel do Grupo Mateus em Maceió. E depois, pessoal, o principal está aqui, ó. Em setembro, tem aluguel também sendo reajustado do Grupo BAT, né? Que equivale a 21,2%, né, da receita do fundo, tá? Um aluguel também bem significativo aí que vai ser ajustado aqui no mês de setembro, né? Aí depois acaba aí só o ano que vem, né? Os novos reajustes. Lembrando, pessoal, que eu sempre falo aqui, o que preocupa aqui, né? Nesses imóveis, como eles estão aqui hoje, é esse imóvel do Grupo BAT, né? Que representa 21,2% de receita. Por que preocupa? Por causa disso aqui, ó. Ele vence em 2027, né? É o imóvel mais perto aqui do vencimento, né? E ele tem uma receita significativa aqui para o fundo, né? Então, é importante já as tratativas começarem logo. Já deve estar começando já com certeza, né? Para que eles consigam alugar, então, novamente, né? Esse imóvel aqui para Souza Cruz, né? Para o Grupo BAT. Aqui, pessoal, os locatários do Gari 11, né? Tudo high grade mesmo, né? Ótimos locatários, ó. Grupo Carrefour, maior parte, né? 31%. Segundo, Grupo Mateus, né? 19%, junto com a Souza Cruz também. Grupo BAT, né? 19%. Depois temos o Grupo Pão de Açúcar, né? E menor aqui o Almanara e o Ar Liquide, né? São os menorzinhos aqui. Aqui, pessoal, com relação à alavancagem do fundo, né? Então, o que a gente tem aqui? Hoje tem uma alavancagem de 27%, realmente é bastante coisa, né? Isso aqui que assustava bastante os devedores, né? Eles querem deixar isso aqui, pessoal, negativo, então sem alavancagem nenhuma. A disponibilidade aqui atuais, né? Cobrem 9 anos das obrigações do fundo, o que hoje é 497 milhões de reais. Tá? Então, isso aqui que vai ter uma mudança significativa após a venda desses 10 imóveis ali, né? Aqui, ele traz aqui o Gari na fila do pão, como ele fala, comparando o Gari, né, com alguns fundos aqui, né? Fundos híbridos de tijolo, fundos de renda urbana e fundos de logística. Então, assim, o Gari hoje, 11,1% da sua rentabilidade, né? Nos fundos de tijolos, quem ganha aqui é o TVR11, com 12,1%. Mas a média deles aqui é 7,8%. No fundo de renda urbana, quem ganha hoje aqui, ó, é o TRXF11, que é 11%. O Gari está acima ainda, mas a média aqui é 9,8%. E de tijolo logístico, maior aqui é 9,2%, que é o XPLG, e a média aqui é 8,4%. Então, realmente, o Gari aqui está na frente aqui, praticamente de todos aqui, né? Com exceção do TVR11 aqui, como tijolo híbrido, né? Ok, pessoal, resumindo aqui, né? O Gari 11 aí realmente, desde o ano passado, aí vem se movimentando forte, aí, né? Fazendo muitos negócios, comprando, vendendo. Realmente está trazendo muito ganho aí para os seus cotistas, né? Com essa venda agora ele vai praticamente zerar a sua alavancagem, né? Está fazendo aí a sua 7ª emissão de cotas para conseguir agora repor esses imóveis que ele está vendendo, né? Então, realmente, muito ativa essa gestão do Gari 11, trazendo aí resultados interessantes aí para os cotistas. Ok, gente? Então, mais um mês aqui do Gari 11, vamos acompanhar agora no próximo mês como é que vai ser os desdobramentos aí, né? Para ver quanto é que isso vai refletir lá na DRE do fundo aqui no próximo mês, nos próximos 2, 3 meses aí, que nós já vamos ter uma noção, né? Como é que ficou, então, o pós-venda desses 10 imóveis aí. Ok, gente? Então, mais uma vez, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal. Estamos em busca de 5 mil inscritos. Conto com vocês aí. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.